Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a nossa regata crochê Claire, tá? Eu dei esse nome em função do fio que a gente vai usar. É uma regata de verão, ela não é difícil de fazer, ela é bem simples. Eu usei Claire dupla e usei aqui este fio na cor 2314, que é um azul, né? E esse cinza na cor 8473, tá? Olha só, ainda sobrou um monte de fio. Um novelo, então, de cada cor, né? Para vocês juntarem aí. Podem fazer também de uma cor só. Juntar dois fios da mesma cor. Eu fiz assim, então, com esse cinza e azul. Então, um novelo dá e sobra. Eu acho que dá até duas. Bom, então, aqui esse início ele é múltiplo de 3, tá? Pra gente conseguir fazer esse trabalhado aqui na pala, né? E vejam que a parte das costas tem mais carreiras que a parte da frente, tá? Aqui a nossa cava é um top-down, não é? Que a gente começa pelo pescoço e depois desce. E daqui para baixo é em carreiras circulares, ó. E aqui embaixo eu fiz 5 carreirinhas de ponto baixo, né? Ele ficou bem legal, assim, ficou tipo de um jeans. Olhem só, mais de perto, né? Com esse cinza e azul, tá? Vocês podem variar aí nas cores, vai ficar lindo. Então, no decorrer aí do vídeo, vamos ver como é que se faz esta regata. Vamos começar então. Eu usei aqui com esses dois fios Claire, uma agulha 4 milímetros, tá? E eu fiz essa aqui para testar e como deu certo, agora eu vou fazer uma outra para ensinar vocês, tá? E aí vou usar restinhos de Claire que eu tenho aqui. Aí me perguntam, por que você usa tanto fio Claire? É que eu tenho muito Claire aqui, gente, muitos restinhos, não é? E a gente pode aproveitar usando dupla. E outra coisa também, para quem quiser fazer com Anne, também pode, porque o Tex, né, a espessura do fio de 2 Claire dá um Anne, tá? Então vocês podem usar Anne também. Se quiserem, não é usar essa mesma contagem aqui que eu vou passar para vocês. Então eu tenho restinhos aqui de Claire. Eu vou começar usando esse amarelo aqui e esse laranja. Esse aqui, como é um tamanho médio, eu comecei aqui em cima com 120 correntinhas, tá? 120 é múltiplo de 13, né? Lembrem disso. Aí alguém me perguntou, mas que história é essa de múltiplo? É bem simples, né, gente? Vocês têm que fazer as correntinhas, contar, claro, e dividir por 3. Se o resultado for redondo, sem nenhum resto, é porque é múltiplo de 3, né? Se sobrar resto nessa divisão, é porque não é. Então, tem que adaptar aí o número de correntinhas para que ela seja múltiplo de 3. Para esse aqui, que é um tamanho médio, deixa eu ver a medida aqui. De largura, ela tá medindo uns 42 centímetros, tá? E de comprimento, ela tá com 50. Então, tamanho médio, tá? Então, eu vou colocar aqui 120 correntinhas, que é múltiplo de 3, tá? E agulha 4. Se você quiser menor, você pode colocar 114 correntinhas. Se quiser maior, para o tamanho G, podem colocar 126. E vocês podem medir também por uma blusa de vocês, que vocês gostem do decote. Escolher uma, não é, que tenha a parte de trás mais alta do decote, né, do que da parte da frente. E aí vocês podem fazer as correntinhas e medir em torno, não é, do decote, para ver mais ou menos o tamanho aí para vocês, tá? E aí depois vocês contam
contem as correntinhas, dividam por 3 para ver se dá uma conta redonda, para ver se é múltiplo de 3, tá? E façam assim, frouxinho, não apertem o ponto, tá? Olha, fiz um nozinho aqui na agulha. E agora, para o meu tamanho, que é um tamanho médio, eu vou colocar, então, 120 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, então, eu coloquei 120 correntinhas, tá? Vou cuidar aqui para não torcer. E vou fechar com ponto baixíssimo lá na primeira correntinha, tá? Aqui na nossa primeira corrente. Vou fechar então com um baixíssimo. Então, já temos aqui o nosso decote. Eu vou aqui levantar 3 correntes para simular o primeiro ponto alto, tá? E aí, nas outras correntinhas, nós vamos continuar fazendo pontos altos em todas as 120 correntes. Se for essa a contagem que você escolheu, tá bom? Bom, já fiz então os 120 pontos altos. Tá, gente? Pegando nas 2 alcinhas, tá? E aqui eu vou fechar, então, com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas que a gente fez lá no início. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui a gente já tem o decote. Aqui, ó, nós vamos começar aquele trabalhado ali da pala. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Assim. E agora vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos pular 2 pontos e vamos fazer um ponto baixo lá no terceiro. E assim por toda a carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Pulamos 2 pontos, ponto baixo no terceiro. E vai ficando então essas alças aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Pula 2 pontos, ponto baixo no terceiro, tá? Então, vamos fazer assim até o fim da carreira. Bom, chegando aqui no final da carreira, aqui eu vou fazer as minhas 5 correntes, né? Aqui, pulamos esses 2 pontos. Se vocês estiverem fazendo com múltiplo de 3, não é? Vai dar certinho, vocês vão terminar exatamente assim, tá? Aquela contagem que eu dei para vocês para pequeno, médio e grande também é só uma base, né, gente? Isso varia muito, né? Cada um tem um corpo, cada um usa um fio, usa uma agulha, uma tensão de ponto diferente. Mas vocês têm que adaptar aí para o tamanho, para a medida de vocês, tá? Do decote. Então, aqui eu não vou fazer 5 correntes, porque senão eu vou ter que fechar com baixíssimo aqui. E aí, mas eu preciso sair do meio do arco, tá? Então, eu vou fazer só 2 correntes. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, temos 2 correntes e aqui um ponto alto nesse ponto baixo aqui que a gente fez. E aqui, então, eu já fico no meio, não é, do arco que eu preciso. Vou continuar ainda com essa linha. Esse meu laranja tá quase terminando.
Bom, aqui então na nossa próxima carreira. Aqui eu vou fazer uma corrente e um ponto baixo, tá? Nesse mesmo ponto. E aqui eu vou fazer 6 correntes. E um ponto baixo aqui na terceira correntinha. Aqui nós temos 5 correntes, né? Na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ponto baixo na terceira corrente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ponto baixo na terceira correntinha, tá? Então, essa carreira é sempre dessa forma. Chegando aqui no final da carreira, aqui eu vou fazer 3 correntes, 1, 2 e 3, e um ponto alto aqui neste ponto baixo que a gente fez lá no início, tá? E ficamos novamente aqui no meio do arco. Na próxima carreira, vamos fazer uma corrente, um ponto baixo nesse mesmo lugar, três correntes, 1, 2, 3, ponto baixo aqui envolvendo esses arcos. 1, 2, 3, ponto baixo envolvendo o arco. 1, 2, 3, ponto baixo envolvendo o arco. Até o fim da carreira nós vamos fazer isso, então. Chegando aqui no final, vou fazer as minhas últimas 3 correntes. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui no início, tá? Então, assim está por enquanto o nosso decote. Agora, essa carreira é de ponto alto. Aqui nós vamos fazer 3 correntes para simular o primeiro ponto alto. Achei mais do fio laranja aqui, vou continuar com ele até o fim desse trabalho. E aqui, ó, aqui dentro desses espaços, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui nessas alças, 3 pontos altos. Em cima do ponto baixo, um ponto alto. Estamos na última carreira, né, desse ponto fantasia aqui do nosso decote. Então, é sempre assim, tá, gente? Até o final da carreira. 3 pontos altos nos arcos, nessas alças. E um ponto alto aqui, neste ponto baixo. Eu vou fazer aqui e já volto. Estou fazendo, então, aqui os meus últimos 3 pontos altos, dentro aqui desse último arco. E vou fechar com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, tá? Eu vou cortar o fio aqui, porque esse meu fio laranja tá no final. Então, ainda deu para concluir esse ponto fantasia da nossa pala. Então, assim,
Aqui, então, nós já temos uma parte aqui da nossa, essa pala, né? Trabalhada aí da nossa pala. Então, agora está na hora de dividir, então, aonde vão as nossas cavas. E fazer essa parte das costas e essa parte da frente. Bom, então eu terminei aqui. Agora eu vou trocar de fio, porque eu não tenho mais desse laranja. Vou fazer aqui um bege e um verde. Vai ficar um carnaval essa blusa. Aqui, gente, ó, nós vamos começar aqui essa parte das costas, que tem mais carreiras do que a parte da frente, tá? Pra mim, aqui pro tamanho médio, eu vou fazer 50 pontos altos aqui, tá? Pro tamanho médio. Para um tamanho G, você pode fazer uns 53. Para um tamanho P, uns 47. Aqui. Então, eu vou começar exatamente aonde eu parei. Aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo e mais duas correntinhas para simular aqui um ponto alto, tá? Deixa eu puxar aqui o meu fio. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer um outro ponto. Aqui nós estamos fazendo um aumento, né? Estamos fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Isso vai acontecer no fim, no início e no final, tá? E é só nessa carreira também, nas outras não tem. Aqui nós contamos como ponto número 2, então. 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer 50 pontos. E lá no 50º, eu vou fazer 2 juntos no mesmo lugar, tá? Já volto. Tô chegando aqui no final. Aqui eu tenho. Nós temos que usar 50 pontos dessa carreira anterior, tá? Nós temos 2 no início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Nesse último ponto aqui, nós vamos fazer um outro ponto. Então, nós temos 2 juntos aqui no início e no final, tá? Nós usamos apenas 50 pontos aqui dessa carreira anterior. Mas como a gente fez 2 juntos no final e 2 juntos no início, nós vamos ficar então com 52 pontos, né? Um a mais aqui e um a mais aqui, tá? E agora nós vamos fazer aqui 10 carreiras. Essa aqui a gente conta como a primeira e vamos fazer mais 9. Aí é 100 aumentos, tá? Para um tamanho P, vocês podem fazer 8 carreiras. E para o tamanho médio, que nem esse meu, e para um tamanho G, vocês podem fazer 10 carreiras, tá? Igual para os dois tamanhos. Então, aqui eu vou fazer 3 correntes para simular um ponto alto. Viro o meu trabalho. E agora não tem mais aumentos. Já vamos para o ponto seguinte. E fizemos aqui o nosso ponto alto. Ponto sobre ponto, tá? Até o final da carreira aqui. Chegando aqui no final da carreira, ponto sobre ponto, tá? Aqui nós temos aquele das correntinhas. Três correntes. Vira o trabalho. E continua, tá, gente? Sempre ponto sobre ponto, sem aumentos, por 10 carreiras.
Eu estou começando aqui a terceira, tá? Então, isso aqui vai ser as nossas... o início, não é? Das costas. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês a outra, para vocês entenderem melhor, ó. Aqui está a frente, né? E nós estamos fazendo essa parte aqui, ó, de trás. Ó, isso aqui que a gente tá fazendo, tá? Por 10 carreiras, até aqui. E aí, quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente ver a frente. Porque aqui nas costas a gente faz 10 carreiras. E aqui na frente, ó, a gente vai fazer só 3. Mas isso aqui, depois a gente vê como é que é, tá? Então, depois eu volto. Bom, gente, então aqui eu já fiz 10 carreiras. Aí a primeira foi com aumento, né, no início e no final, e as outras sem aumentos, tá? Ponto sobre ponto. Então aqui eu vou cortar o fio pra gente fazer a parte da frente, tá? Vou passar aqui por dentro. Muito bem, então a nossa parte aqui da pala, das costas, tá pronta. Agora é o seguinte, nós vamos contar aqui 31 pontos desse lado e 31 pontos deste lado, tá? E vamos colocar aqui o marcador. Essa parte aqui vai ser a frente e aqui vai ser uma manga, né? E o ombro aqui, o outro ombro. Então agora nós temos que fazer essa parte aqui, tá? Eu coloquei o marcador exatamente no ponto 31. Vejam aqui, ó. Aqui foi o último ponto feito. Daqui eu comecei a contar 31 pontos. Aí quando chegou no ponto 31, eu coloquei o marcador, tá? E aqui a mesma coisa. E agora nós vamos começar então essa parte aqui da frente, que são só 3 carreirinhas. Vou dar um nozinho aqui na agulha. Deixa eu aproximar um pouquinho. Aqui, aonde está o marcador, nós vamos pular, tá? Nós vamos no ponto seguinte, ó. Aqui vamos fazer um ponto alto, ou então 3 correntes, tá? No mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui no início, a gente já tem um aumento. E depois é ponto, então, sobre ponto. Pontos altos. Até chegar no ponto imediatamente anterior ao marcador. Aonde nós vamos fazer 2 pontos juntos no mesmo lugar, tá? Ah, uma coisa também que eu esqueci de falar, ó. Aqui pro tamanho G, você pode saltar aqui, ó, 32 pontos, tá? Pro tamanho médio, 31, que foi o meu aqui, e pro tamanho P, 30. Essa parte aqui do ombro, tá? E aqui, então, eu vou fazendo ponto sobre ponto até chegar lá no final. Bom, já fiz aqui, então, essa parte. Aqui está o ponto antes do marcador, né? Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui fizemos 3 correntes. Viramos para o outro lado. No mesmo lugar, um ponto alto. Aqui nós temos outro
aumento no início, tá? E aqui ponto sobre ponto. Por toda essa parte aqui da frente. Quando chegar aqui no último ponto, 2 pontos no mesmo lugar, tá? Aí sobe 3 correntes, retorna para outra carreira, fazendo 2 pontos também no mesmo lugar no início e no final. Então, nessas 3 carreiras aqui, gente, nós vamos ter aumento, tanto no início como no final, tá? Nas 3 carreiras, 2 pontos juntos, no mesmo ponto. E eu vou fazer aqui e volto quando tiver terminado essa parte. Tá pronto, então, as 3 carreiras, sempre com um aumento aqui no final, tá? Sempre 2 pontos juntos aqui no último ponto, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, agora deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar mais ou menos, ó. Agora já está na hora da gente unir essa parte da frente aqui com a parte de trás. Já pode tirar esses marcadores aqui que não tem mais função. O outro já tinha tirado. Então, por enquanto, estamos assim, tá? Agora aqui na união aqui da frente com as costas, a gente tem que fazer algumas correntinhas para unir essa parte, tá? Então, para o tamanho P, você pode fazer 16 correntes, para o tamanho médio também 16 correntes, e para o tamanho G, umas 18 correntes. Então, aqui eu estou no final aqui dessa parte. Então, para o meu tamanho aqui, são 16 correntes, tá? Eu terminei aqui, então, vou fazer aqui as 16 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 correntes. Vou saltar essa parte aqui. E vou lá no primeiro ponto da parte das costas e vou fazer aqui ponto alto. E aí vamos ficar com todo esse espaço aqui para nossa cava. Aqui nessa parte das costas eu sigo ponto alto sobre ponto alto, sem aumentos, até o final ali, aí eu retorno. Eu terminei aqui, essa parte aqui das costas. Aqui, cheguei na cava, vou fazer mais 16 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vou juntar lá na parte da frente com o ponto baixíssimo aqui na terceira corrente. Bom, aqui daria até para continuar daqui, né? Aqui subir 3 correntes e continuar com ponto alto. E dar toda a volta, mas aí a emenda da nossa blusa vai ficar aqui praticamente na frente, tá? Então, por isso eu vou cortar o fio aqui. Eu vou fazer uma correntinha para arrematar. E aí eu vou começar da metade aqui da cava para nossa, deixa eu arrumar aqui, para nossa emenda ficar na lateral do corpo. Olhem. Ela tá assim. Aqui estão as correntinhas.
tá? Então, eu cortei o fio e a gente então vai iniciar na metade aqui dessas correntinhas para que a emenda fique aqui na lateral do corpo da nossa blusa, tá bom? Então, qualquer um dos lados aqui a gente pode começar, tá bom? Então, vou pegar o meu fio aqui. Deixa eu emparelhar ele. Vou dar aqui um nozinho na agulha. Deixa eu arrumar esse fio aqui que tá embolando. Isso aqui, então, tudo vai ser a nossa cava, né? Então, aqui, ó, nas correntinhas, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na oitava, eu vou começar pegando aqui na correntinha. Aqui, isso aqui vai contar como se fosse uma corrente, 2 e 3, tá? Para simular um ponto alto. Vou lá no próximo ponto, pegando a próxima correntinha, pegando as duas alcinhas e vou fazendo ponto alto aqui nessas correntinhas. Em todas elas. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência para fazer certinho isso aqui. E aqui já estou aqui no primeiro ponto, ó. Ponto alto. E aqui é ponto sobre ponto. Estamos aqui na parte agora das costas, tá? Eu vou fazer até aqui e depois eu retorno. Eu fiz por todas as costas aqui, né? E aqui nós vamos começar nas correntinhas aqui, ó, pegando as duas alcinhas, tá? Aqui nós temos 16 correntes, então nós temos que fazer aqui 16 pontos altos. Feito. Já viemos aqui para nossa frente. Depois a gente tem que arrematar todas essas pontas. E já vamos fazer aqui os nossos pontos altos nessa parte aqui da frente. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, nessa parte da frente, até a gente chegar lá na nossa outra cava, que aí a gente tem que completar, né? Aqui a gente só fez a metade. Cheguei aqui, tem que terminar agora de completar a outra cava.
Então, pegando aqui nas duas alcinhas, vamos fazendo aqui pontos altos no restante das correntinhas aqui. Usando a agulha 4 para esses dois clair, ela fica bem maleável, não é? Bem molinha assim, ó, e fresquinha, né? Ela fica com os buraquinhos, bem próprio do verão, né? Aqui a nossa última correntinha e vamos fechar com baixíssimo lá na terceira correntinha, tá? Então a emenda vai ficar bem aqui embaixo da nossa cava. E aqui, ó, para a emenda ela ficar mais discreta, eu já ensinei várias vezes aí no canal, né? É um truque que a gente, numa carreira a gente fecha aqui, e na próxima carreira a gente anda um ponto para frente. Mas ainda tem uma outra coisa que eu queria ensinar para vocês, ó. Em vez de fazer 3 correntes, a gente faz isso aqui, ó. Alonga um pouco o fio, gira a agulha aqui por baixo, segurando o fio, tá? Puxa aqui o nosso fio, ó, passa uma vez e passa 2 vezes. Que ele fica bem semelhante a um ponto alto, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Olhem. E não fica aquela marca, né, das 3 correntinhas. Aí depois segue normal, tá? Vou fazer de novo. Ó, aqui nós fechamos com baixíssimo, né? Então, em vez de a gente subir 3 correntes, a gente alonga o fio, segura, tem que segurar, porque senão escapa, tá? Gira a agulha, puxa o fio, passa por uma vez e pelos 2. Ele fica um ponto assim bem semelhante ao ponto alto. E aí, então, a gente vai fazer toda a volta, né? Aqui na cava, aqui nas costas, aqui na outra cava, aqui na parte da frente. E aí, chega aqui e vai unir aqui, ó. Aqui fica bem certinho, ó, como se fosse um ponto alto. Da gente encerrar aqui, ó, com baixíssimo. Tá? Encerra com baixíssimo. Alonga o fio, torce e faz, né, esse falso ponto alto. E aí, na outra carreira, a gente pode fechar com baixíssimo aqui e andar um ponto para frente. E aqui sim, alongar o fio e fazer o falso ponto alto, tá? Que aí vai ficar mais discreto ainda essa emenda, né? Para quem quiser, é claro. E nos vídeos aí de top-down aí do canal, eu sempre dou essa dica, né? De uma carreira sim e outra não, andar um ponto para frente, para a emenda não ficar enviesada. Então, fazendo isso e ainda fazendo esse falso ponto alto, a emenda fica bem discreta. Bom, gente, então daqui para frente é só seguir aqui com ponto alto até o comprimento desejado, tá? Mas tem uma coisa, ó, nesse ponto é que vocês têm que provar, tá? Veste para ver se essa cava aqui tá de acordo com o seu braço, tá? Aqui nos 2 lados, né? Se a largura aqui do corpo tá mais ou menos, tá? Porque se não tiver de acordo aqui com a sua cava, com o seu braço, tá no início ainda, você pode desmanchar, não tenha preguiça de desmanchar, crochê é um eterno fazer e desmanchar, tá? E aumente aqui as correntinhas, ou diminua, né, se for o caso. Então, não esqueça de fazer isso, tá, gente? Para um pouquinho, prova,
para ver se isso aqui tá legal no seu braço, tá? Para depois então você continuar com mais certeza. É melhor provar agora, não é? Do que chegar lá embaixo no final da blusa. Ai, agora ficou apertado aqui no braço. Então, prove para ver se está de acordo aí com a sua medida, tá bom? E agora é só seguir, gente, com ponto alto, toda a vida, até o comprimento que você quiser, tá? A minha eu fiz com 50 centímetros, inclusive com as carreirinhas de ponto, baixo lá no final, tá? Aqui, eu fiz 50 centímetros desde o ombro, tá? E deixa eu mostrar a emenda aqui para vocês. Ó, a emenda ficou aqui nessa lateral, ó. Bem aqui embaixo do braço. Bom, gente, eu fiz aqui então, a partir aqui da cava, eu fiz mais 28 carreiras, tá? Está com mais ou menos uns 47 centímetros, desde aqui do ombro até aqui a barra. Então, foram essas carreiras aí. E agora nós vamos fazer um acabamento, ó. Como eu fiz aqui na manga, eu vou fazer aqui desse lado. E depois umas carreirinhas de ponto baixo aqui, tá? Eu achei mais um pouquinho aqui do laranja. Vamos lá, então. Vou juntar com o fio amarelo, mostarda, que eu tenho aqui ainda. Vou dar aqui um nozinho na agulha. E vamos começar bem aqui, tá? Aqui na lateral da cava. Bem na axila aqui. Aqui ficou a lateral, ó. Aqui está a emenda. Ficou bem discreta, daquele jeito que a gente fez. Então, vamos começar aqui. Também é ponto baixo, tá? Nesta cava. Aqui lembra o que aquelas correntinhas, não é? Que a gente fez para unir as cavas. Aqui sobrou uma alcinha. Deixa eu aproximar um pouco. E aqui então nós vamos fazer pontos baixos. Em todos os pontos que a gente tiver aqui, tá? É só uma carreira de ponto baixo no acabamento aqui da cava. E aqui começam as carreiras de ponto alto, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui na emenda entre uma carreira e outra, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? E na lateral aqui desse ponto alto, dessas carreiras, vamos fazer também um ponto baixo. Um na emenda, entre as carreiras, e um no ponto alto. Um na emenda e um no ponto alto. E assim vai ficando, então. Um no ponto alto e um na emenda, tá? E aí, viemos aqui por toda essa parte. Aqui é ponto alto, mas nós vamos fazer um ponto baixo, né? Aqui
em cima de cada ponto alto. Vamos fazer um pouquinho até ali. Na emenda. E no ponto alto. Na emenda. E no ponto alto. E aqui chegamos nessa parte de cima, ó, onde nós temos aquela carreira de ponto alto, né? E aqui é bem simples, ó, já pulamos para cá, em cima desses pontos altos aqui. E seguimos aqui com ponto baixo para cada ponto alto. E seguimos aqui com ponto baixo. Depois, quando chegar aqui na lateral dessas carreiras de ponto alto, é um no ponto alto, um na emenda, um no ponto alto, na emenda. Depois chegamos aqui, não é? Nas alcinhas aqui da correntinha. Fechamos com ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? Aqui. Eu já fiz em toda a volta, aqui atrás, aqui na frente, e depois com uma agulha de tapeçaria, não é? A gente tem que esconder essas pontas, né? Uma para cada lado eu costumo fazer, aqui por dentro desses pontos em laranja, tá? E agora vamos para a barra, que eu vou fazer então umas carreirinhas aqui de ponto baixo. Eu vou unir dessa vez o verde com laranja. E vamos começar aqui numa lateral, tá? Aqui não tem segredo, né, gente? É um ponto baixo para cada ponto alto, tá? Eu não vou fazer aqui diminuições. E vou fazer umas 4, 5 carreirinhas para chegar no comprimento aí de 50 centímetros desde o ombro. Então eu vou fazer aqui, aí dá toda a volta, né? E fecha com baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo. Aí faz uma correntinha, um ponto baixo nesse mesmo lugar. E segue por 4 a 5 carreiras ou o que vocês desejarem, tá? Depois eu volto com ela pronta, então, com as medidas finais. Então, gente, terminei aqui o outro acabamento da manga, né? E fiz aqui as carreirinhas de ponto baixo, tá? Ela ficou um pouquinho maior do que a primeira. E foi com o mesmo fio, com a mesma agulha, mas o que que aconteceu? Aqui eu fiz com ponto, a tensão mais frouxa, né? Então ela ficou pouquinha coisa maior, não foi muita coisa. Aqui ficou um pouquinho coisa maior. Na largura também pouquinha coisa, tá? Aqui ainda tem o restinho de ponto de fio. Eu já arrematei todas as pontas, então, tá? Aqui tá a nossa emenda. Ela ficou bem legal assim, eu gostei bastante. Eu até tô pensando em fazer uma saída de praia ou um vestido. Ela ficou com 50 centímetros e 42 aqui de largura, tá? Então é isso, eu gostei bastante desse projetinho aqui, espero que vocês façam. Acho que dá para usar um prisma, também um fio prisma, para fazer uma saída de banho ou um vestidinho.
Se quiser fazer um top também, né, curtinho, vocês podem repetir também, ó, esse motivo aqui da pala, aqui embaixo, ó. É só ver, não é, esses pontos aqui da carreira final, se é múltiplo de 3. Se não for, não é, vocês aumentem um ou diminuam, enfim, deem uma adaptada aí para ficar múltiplo de 3. Aí vocês podem fazer também esse trabalhado aqui no final, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, não esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal. É de graça, não custa nada, tá bom? Beijo, gente, então, e até o próximo vídeo. Tchau!